Olá a todas e todos, me chamo Cauê Lima Canabarro, sou educador ambiental e faço parte do projeto Pampa Singular, que tem como objetivo criar espaços educativos de participação e de diálogo para coletivamente discutir os potenciais do ecoturismo e da conservação da biodiversidade, como alternativas de negócios socioambientais no território do bioma Pampa. Como vimos então, nos nossos últimos encontros, a educação ambiental ela está no centro da discussão em relação tanto à conservação da biodiversidade como em relação às possibilidades de desenvolvimento econômico e social alternativos ao atual modelo hegemônico que causa degradação e desigualdades sociais no território. Então vamos dar início à parte 3 da nossa jornada, que tem como tema turismo sustentável, conservação da natureza e educação ambiental no bioma Pampa. Então nesse encontro a gente vai especificamente dar uma ênfase nas possibilidades do turismo como alternativa de conservação e ao mesmo tempo de outro modelo de desenvolvimento. Então, primeiramente é preciso a gente discutir o que é o turismo sustentável. Então eu vou trazer para vocês uma definição que quem no Brasil começa a discutir esse tema de maneira mais sistemática é o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, pensando possibilidades de turismo no espaço das áreas protegidas ou das unidades de conservação, como eu falei para vocês no nosso encontro anterior. Num primeiro momento, essas áreas foram pensadas como ilhas de conservação, naquela lógica preservacionista, mas atualmente o próprio órgão responsável pela gestão das unidades de conservação no Brasil, que é o ICMBio, entende que um determinado modelo de turismo ele pode ser um aliado da conservação ambiental. E esse turismo a gente chama de turismo sustentável, que ele tem alguns princípios e algumas práticas. Então o ICMBio nos diz que o turismo sustentável tem como objetivo atender simultaneamente às necessidades dos turistas, ou seja, quem vai conhecer ou experimentar ou experienciar uma outra realidade, uma outra área, e das comunidades receptoras, ou seja, das comunidades locais, protegendo e ampliando as oportunidades para o futuro. Então o turismo como algo que se projeta numa outra perspectiva de relação com a natureza. Então o ICMBio também nos diz que promover o turismo sustentável é gerenciar todos os recursos implicados na atividade turística, de tal forma que as necessidades econômicas, sociais e ambientais possam ser satisfeitas sem desprezar a integridade e a manutenção da cultura, dos processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a vida. Então, gente, o turismo, nessa perspectiva, ele já se estabelece no diálogo com uma alternativa de conservação dos ambientes naturais e, ao mesmo tempo, de valorização da cultura. E a gente sabe que no Brasil hoje existe uma grande perspectiva, já está consolidado, mas tem uma perspectiva de um crescimento muito grande de um turismo sustentável, ou seja, de pessoas que procuram e que valorizam áreas naturalmente conservadas como um espaço de experiência turística. Isso no Rio Grande do Sul ainda é muito incipiente, em boa parte das áreas, fundamentalmente na metade sul, mas o potencial ele é muito fácil de ser identificado, como a gente vai ver. Um outro elemento dentro da ideia mais ampla de turismo sustentável, e que aí dialoga muito com o tema que a gente trouxe no nosso encontro anterior, do papel das comunidades tradicionais, dos povos tradicionais no espaço da conservação, é o turismo de base comunitária. Esse conceito também foi desenvolvido aí no contexto dos trabalhos do ICMBio, mas ele vale não só para áreas, tanto o turismo sustentável como o turismo de base comunitária, que eles estão intimamente relacionados, não se confundem, mas se relacionam diretamente. Eles podem ser pensados muito além do que hoje são as áreas protegidas, é óbvio. Eles podem ser pensados em todo um território que se pretende conservar, como é o caso do bioma Pampa.
Então, o turismo de base comunitária, ele é um modelo de gestão protagonizado pela comunidade e que gera benefícios coletivos, promovendo a vivência intercultural e a qualidade de vida. E ele respeita alguns princípios, né? O primeiro deles é a conservação da biodiversidade, a valorização da história e da cultura, o protagonismo comunitário e a equidade social. Ou seja, ele vai ao encontro da necessidade de enfrentamento de algumas das mazelas que nós já apontamos como sendo decorrentes diretamente do atual modelo produtivo. Seja na cidade, com a industrialização indiscriminada, seja no campo, com a mecanização da produção agrícola, a produção em larga escala, né, que gera desigualdade, pobreza e degradação ambiental. Então, o turismo de base comunitária dialoga no inverso dessa lógica, né? Então, a gente, pensando na questão do turismo de base comunitária, né, resgata aqui uma fala que foi colocada no nosso último encontro, da importância dos povos e dos saberes tradicionais. Porque, para além de pensar os povos e as culturas tradicionais como algo que foi petrificado no tempo, ou seja, que está lá estático, que não tem movimento, os saberes e as culturas tradicionais, eles, na relação com o seu território, na sua prática cotidiana, eles atualizam e ressignificam a sua ancestralidade, a sua cultura, né, e se projetam no tempo de uma maneira sustentável. E essa atualização e essa ressignificação que acontece na experiência da vida prática, ou seja, no atendimento às suas necessidades imediatas materiais, mas também de maneira simbólica na preservação da sua cultura, isso tem um potencial turístico muito grande, né? Porque muitas pessoas, né, e eu me incluo entre elas, né, têm o interesse de conhecer mais de perto essas culturas que são um pouco diferentes do que a gente conhece como uma cultura hegemônica, baseada no individualismo, no antropocentrismo, como a gente viu, né, no consumismo, ou seja, na realização da vida apenas a partir de ações imediatas e efêmeras no tempo. Então, esses modos de existir se tornam importantes e potenciais produtos turísticos, né, de quem busca ter uma experiência alternativa. Nós, por exemplo, aqui estamos gravando essas aulas no espaço do Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, da Universidade Federal de Pelotas, que é um espaço fundamental para quem quer ter uma maior proximidade com a natureza, conhecer um pouco mais da biodiversidade, né, do próprio bioma Pampa, que a gente tem um acervo de animais taxidermizados, por exemplo, de aves, que contempla boa parte das espécies que existem no Rio Grande do Sul, no bioma Pampa, né, de mamíferos, de insetos, né. Assim como o Museu Carlos Ritter, também existem museus de história, de antropologia, onde a gente pode conhecer um pouco mais, através da pesquisa e do estudo de várias instituições e pesquisadores, das culturas que existiram no passado, mas muitas delas já foram extintas pelo nosso próprio processo histórico. Mas os povos e as culturas tradicionais que existem ainda arraigadas no nosso território, como é o caso do bioma Pampa, elas podem ser conhecidas no seu processo de desenvolvimento. Então eu não preciso ir no Museu de Antropologia ou de Arqueologia para conhecer o modo de fazer das comunidades quilombolas, por exemplo, ou dos pescadores artesanais. Eu posso ter uma experiência concreta, existencial, e isso pode ser transfigurado, né, num potencial econômico e turístico, e esse potencial econômico vai gerar renda, retorno para essas comunidades, vai gerar a possibilidade da sua cultura permanecer no tempo e se ressignificar no tempo, e vai gerar uma possibilidade de se pensar o germe, o nascedouro de uma outra sociedade que possa impactar menos de maneira drástica, né, no meio ambiente, ao ponto de descaracterizá-lo irreversivelmente. Então, pensando a importância do turismo nesse sentido, né? Então, aqui vocês podem ver essas fotos foram feitas numa comunidade quilombola, que é a comunidade São Roque,
e ali a gente tem uma diversidade de instituições e de atores sociais dialogando com a comunidade a partir do seu protagonismo, para que o turismo se torne uma alternativa para eles se manterem no território e manterem viva a sua cultura e a sua experiência, né? Então, para ter uma ideia da importância do turismo de base comunitária e quanto isso pode se tornar uma alternativa e vem se tornando uma possibilidade no próprio bioma Pampa. O turismo e a valorização da história e da cultura no bioma Pampa, né? Então, como eu já falei para vocês, né? Um dos princípios do turismo de base comunitária e articulado com o turismo sustentável é justamente a valorização da história e da cultura local, né? E fazer com que esses atores e essa cultura local se reconheçam e reconheçam no turismo uma possibilidade, né, da sua permanência no território e do seu fortalecimento, do seu protagonismo, no sentido de reivindicar o seu direito à permanência nesse território, né? Então, os valores ambientais, os valores sociais e culturais no território, eles só têm a se fortalecer com a prática desse modelo de turismo, né? Um outro princípio, né, justamente que dialoga diretamente com o que a gente veio apresentando para vocês, é o protagonismo comunitário, né? E aí entra o papel fundamental da educação ambiental e deste projeto Pampa Singular, que é justamente a possibilidade de criar espaços de participação, isso é um dos princípios da educação ambiental de maneira geral, criar espaços de participação onde esses sujeitos, né, possam desenvolver uma consciência da possibilidade do seu papel protagonista, né, na manutenção e na construção da sua própria história, né? Então aqui também é uma imagem de uma comunidade tradicional, né, que é uma integrante da comunidade, que é professora e que ela conduz, né, ali uma aula sobre como representar simbolicamente, né, ali são mandalas, mas ali ela está tentando representar simbolicamente os elementos que são fundamentais para a constituição do seu território, né? E o seu território ele é basicamente composto, como todo território, de natureza e de cultura, né? Então isso está muito latente a partir da própria ação da comunidade. Então a educação ambiental ela tem essa potência, né, de criar esses espaços e promover esses encontros no sentido de despertar uma consciência, né, uma tomada de consciência da comunidade sobre o seu protagonismo e as suas possibilidades. E além disso, né, o turismo, ele, como a gente já trouxe para vocês, né, na nossa fala, né, o turismo ele tem o potencial de trazer à tona, ou seja, tornar evidente e visível as questões que já existem em termos culturais, em termos naturais, do patrimônio natural, né, das belezas cênicas, da valorização do território, e tornar isso um produto e uma alternativa de desenvolvimento econômico. Aqui, por exemplo, a gente tem produtos que são feitos a partir do butiá, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem butiazais, né, como é o caso do butiazal na região de Tapes e de Barra do Ribeiro, por exemplo, nas margens da Laguna dos Patos, né? Então o butiazal de Tapes, a partir dos butiás se pode produzir geleia, doce, licor e etc, etc. Suco, né? E isso se torna um atrativo e um potencial turístico muito importante, né? O caso do queijo, por exemplo, o queijo é uma característica do Rio Grande do Sul pela sua relação com o gado, né, com a pecuária. A produção de queijo também é algo que é recorrente, isso pode se tornar e tem se constituído como produto turístico, fora outros, né, artigos como geleias, compotas e etc. Então isso acaba se inserindo dentro de uma cadeia, né, de produção local que o turismo potencializa, né, enquanto prática, né, e leva ao conhecimento de quem pratica o turismo, né, então enriquece a experiência, né. A questão da educação, então, o turismo ele se articula com a educação, do nosso ponto de vista, num duplo sentido, né. Primeiro, né,
a educação como uma ferramenta indispensável para a disseminação e a estruturação do turismo, e principalmente do turismo sustentável de base comunitária, né? Porque uma coisa que a gente tem aprendido é que não há possibilidade do desenvolvimento de um turismo nesses marcos se não houver o engajamento da comunidade. E muitas vezes as comunidades percebem o turismo dentro da perspectiva tradicional do turismo, entre aspas, pensada num turismo predatório, onde as pessoas vão lá, extraem tudo aquilo que querem daquela experiência efêmera e vão embora deixando para trás degradação, lixo, e uma série de outras mazelas que estão associadas ao turismo tradicionalmente pensado, né? Então, uma das formas que a educação pode contribuir é colocar em discussão com a comunidade, e a escola se torna um polo irradiador, né, de outras alternativas de turismo. Aqui nessa imagem, por exemplo, foi levado um grupo de estudantes, né, de um município para conhecer um empreendimento turístico onde os produtores que antigamente estavam vinculados à lavoura do fumo e que causavam impacto, inclusive, na sua saúde, estavam ressignificando a sua propriedade para se tornar um restaurante rural, né, e um espaço de lazer e de visitação e também de possibilidade de educação. Então, os estudantes se aproximaram dessa realidade, conheceram essa realidade, se tornaram agentes de propagação dessa ideia do turismo como uma alternativa de desenvolvimento local, né? Então a escola tem um papel fundamental, né? A educação ambiental dialoga diretamente com a escola. De outra forma, o próprio turista que entra em contato com essas outras realidades e as diversas e múltiplas realidades que compõem o nosso território, e como nós vimos, o território do Bioma Pampa é múltiplo e diverso, tanto no que diz respeito à biodiversidade como no que diz respeito à cultura. Então, a própria prática do turismo, para quem vai, né, visitar e conhecer esses locais, se torna um potencial educativo no que diz respeito, né, à sensibilização ambiental, né? E por fim, para a gente encaminhar aqui esse tema da questão do turismo, né, da biodiversidade e da educação ambiental, né, o turismo, né, por si só, ele se constitui como uma narrativa, né? Como nós vimos, a cultura, a história, os saberes tradicionais, eles se constituem como um elemento turístico, né? Então, aqui a gente tem um morador de uma comunidade tradicional, né, que também é um quilombola. Ele está dando um depoimento para estudantes, né, de comunicação aqui da Universidade Federal de Pelotas, que foram conhecer essa comunidade e ajudar, junto com eles, com o seu protagonismo, a pensar alternativas de turismo. E ele está dando um depoimento contando os seus saberes, contando as suas práticas, contando como eles se relacionam com o território. Então é muito diferente para um turista que vai conhecer um lugar, né, no Bioma Pampa e tem lá um guia que não é do território, que não conhece as histórias, as memórias, a tradição, as lendas, o folclore, para ir fazer uma excursão, do que ele fazer isso acompanhado de um morador que vai trazer consigo toda a ancestralidade e toda a cultura e todo o saber que não só faz parte, depende do território, mas que também ajudou a constituir paisagisticamente esse território. Então é uma outra experiência. E é essa possibilidade, essa potencialidade que o turismo nos traz e que a gente espera que o Bioma Pampa se torne uma efervescência, né, no que diz respeito a essas práticas, né, e essas possibilidades. Então, por fim, deixamos aqui mais um poema vinculado à questão do Bioma Pampa. Como nós já vimos, né, o território, que é natureza e é cultura, né, então ele se expressa também, né, na forma de música, de poesia e de narrativas, né? Então, fica aqui com vocês mais uma poesia. Lembrando que, né, para quem quiser um pouco mais de aprofundamento dentro das questões que a gente trouxe aqui na conversa, né, estamos disponibilizando um e-mail, que é pampasingular@gmail.com.
né? Então, quem quiser saber mais sobre algum dos tópicos, quiser questionar algum elemento, ou quiser mais referência bibliográfica, como eu falei para vocês, tudo que nós estamos apresentando está embasado, ancorado, né, em muitos estudos, em uma vasta referência bibliográfica que não tem espaço para a gente estar falando sobre ela aqui, mas nos colocamos à disposição. Então, um abraço a todas e todos e até a próxima.